Abacuque, capítulo de número 3, no verso de número 2, diz assim, ó: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto o quê, pessoal? Eu vou ler novamente, diz assim, ó: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Bom, preste atenção no que o Espírito Santo irá tratar com a gente nesta noite. Eu acredito que todos já devem ter passado por essa experiência. Qual, pastor? A experiência de ter colocado, por exemplo, um despertador, um alarme para poder tocar, para que você não viesse perder um compromisso que você tinha e que a qualquer preço você precisava ir, porque digamos que era a grande oportunidade da tua vida. E você foi ali, por exemplo, hoje é difícil quem não tem um tablet, um smartphone, seja ele qual a marca, o modelo, e todos estes aparelhos que eu acabei de citar, eles possuem o despertador. Qual é a função? A função é para despertar. A função do despertador é para emitir sons, e através desses sons, ele vai provocar o alarme. Alarme para quê? Para que, se acaso aquela pessoa estiver, no caso, e é lógico, nós, em regra, só colocamos o alarme, em regra, quando nós estamos dormindo, em regra, é desta forma que usamos, não necessariamente só desta maneira, ou também para a gente não esquecer de um compromisso, mas muitas vezes, mesmo colocando este equipamento e programando ele para poder despertar, emitir sons e trazer o alarme para que a gente não perca aquilo que a gente possivelmente não queria perder, nós acabamos que ainda perdendo grandes negócios, grandes oportunidades. E eu, por exemplo, já vi pessoas serem até mandadas embora do seu emprego, e diga-se de passagem, empregos excelentes. Por quê? Porque elas tinham um problema com horário. Mesmo com o despertador, quando tocava, acredite, você já deve ter feito isso, tem aquela função, adiar. Aí você adia, geralmente, depende da programação que você faz, por 5 minutos a mais, por 10 minutos a mais, e você acorda meio sonolento, e aí ele só vai adiando, passa 5 minutos, ele toca de novo, passa 10 minutos, ele toca de novo, e às vezes chega em alguns casos que a pessoa está em um sono tão profundo, que mesmo com o despertador, ela ainda perde o horário, ela não consegue levantar para ir até o compromisso que ela precisava cumprir. E se ela não vai, outro possa ser que tome a vaga dela, ou, no caso, se ela já tem a vaga garantida, e isso se torna uma reincidência, patrão nenhum vai aceitar funcionário chegar atrasado. Ele aceita uma, ele aceita duas, se ele for misericordioso, ele aceita 3. Na quarta, ele vai te chamar no RH, se for bom, ele vai te dar uma advertência. Se ele não for tão bom assim, e com todo direito, ele vai te demitir, ele vai te mandar embora. Por quê? Porque é inadmissível. E o que é que as pessoas, por exemplo, que geram empregos vão entender? Elas vão entender que falta para este que perdeu o horário, o que é que falta para ele ou para ela? Compromisso. Você sabe que a palavra de Deus, ela é esse grande alarme. Quando por nós é ouvida, ou quando a nós é declarada, a palavra de Deus, ela emite esses sons. Qual som? O som de alerta, para que a gente faça o que é certo, ou deixamos de fazer o que é errado. Por quê? Porque Deus está vendo o que está por vir, Deus está vendo o que está logo aí à frente, Deus está vendo o grande perigo que o inferno está preparando para nós. Então
Então, ele, antes de acontecer o pior, ele nos dá a palavra, ele nos emite sons, ele nos dá alerta. Para quê? Para que a gente não caia no erro. Abacuque declara isso e com muita clareza. Ele diz assim: Senhor, quando eu ouvi as tuas declarações, e o que é as declarações de Deus? É o que está escrito na Bíblia. Quando o Senhor declarou para mim acerca da tua palavra, eu fiquei o quê? Eu fiquei alarmado, ou seja, eu despertei. Do quê? De um sono não físico apenas, mas de um sono espiritual que eu estava vivendo. Qual é o problema disso, pastor? O problema não é os sinais que são emitidos, o problema não é os sons que nos é dado, não é, por exemplo, os exemplos que nos é passado, mas é o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus. Porque quando Abacuque recebe a palavra, ele desperta, ele deixa com que a palavra provoque nele esse grande despertamento, ele deixa que a palavra provoque nele esse alarme. E o problema é que nem todos permitem isso acontecer. Sabe por quê? Porque nem todos que ouvem a palavra permitem ela fazer o que deve ser feito. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas estão na igreja, algumas mudam e outras não, mas todas elas ouviram a mesma palavra. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que você tem feito com os sinais, com os alertas que Deus tem dado a você através da palavra de Deus? O que é que você está fazendo? Eu entendo que se a palavra, quando é declarada, e quando ela é declarada, quando você abre a Bíblia, quando o pregador revela para você a vontade de Deus, o querer de Deus que está nas Escrituras Sagradas, quando você ouve um hino que fala de Deus, Deus está falando com você, Deus está declarando para você o desejo dele, o querer dele, e o que quer que você faça. Isso são declarações. O problema não é declarar apenas, o problema é ser negligente e omisso com aquilo que nos foi declarado. É não colocar em prática ou não obedecer às ordens e os estatutos que Deus nos deu. Me desculpe a minha franqueza e a minha sinceridade. Tem pessoas da minha igreja que a palavra que eu prego aqui já não provoca mais nada na vida delas. Sabe por quê? Porque não se emendam, não se converte, não se arrepende e ainda continua nos seus pecados, mas estão dentro da igreja. Para quê? Talvez porque são simpatizantes, gostam de dizer que são crentes, crente até Satanás é, e ele nunca deixou de ser demônio, nunca deixou de ser o diabo. A palavra está sendo mostrada a nós, está sendo declarada, e o que a gente está fazendo? Porque se a palavra não provoca mais nada em mim, se a palavra não provoca mais nada em você, o problema não está na palavra, porque a palavra não perdeu a sua eficácia, o problema está em nós que não permitimos ela fazer o que precisa ser feito. Abacuque só ouve uma palavra e ele desperta. Abacuque só ouve uma declaração de Deus e ele acorda. Abacuque só ouve um sinal e ele se alarma com aquilo que Deus falou. E a gente, quantas palavras nós já ouvimos, irmãos? Quantas direções Deus já nos deu, quantas instruções Deus já falou com a gente, quantas declarações Deus já escreveu e deixou para a gente cumprir, e a gente não obedece. O engraçado é que nós queremos a mudança, o engraçado é que nós queremos a transformação, o engraçado é que nós queremos o que os nossos antepassados receberam da parte de Deus, mas não exercemos o que eles fizeram. Isso é incoerente. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que é que a palavra de Deus tem causado em você, e se é que ela está causando alguma coisa. Será que está mexendo com você? Será que está causando alguma coisa em você? Ou você ouve a palavra de Deus como você ouvisse um cara cantando as pedras do bingo? 5, 10. Porque para muita gente é isso que acontece. Às vezes você lê a Bíblia e parece que você está lendo a história do Cebolinha e do Cascão. E você dá risada. Parece que aquilo não é realidade. Parece que aquilo não vai acontecer.
E sabe quando é que a gente acorda para a vida? Quando a gente cair em contradição, quando o pior chegar, quando a destruição bater na nossa porta, e aí sim nós vamos entender que aquilo não era apenas uma história em quadrinhos, mas era algo que sempre foi realidade e que por muitos, mesmo estando na igreja, desprezaram aquilo que ouviram. A palavra de Deus, irmãos, ela serve para emitir os sons, para dizer não faça, ou continue, para sempre dar alerta para nós. É por isso que aquele que despreza a palavra, Salomão disse isso, lá em Provérbios 13:13. Olha o que Salomão disse: o que despreza a palavra, coloca na arque, por favor. O que despreza a palavra perecerá. Tem muita gente que gosta, irmãos, até daquilo que é pregado, mas não vive. Eu sempre digo e acabei de dizer, só reafirmando, são simpatizantes da fé. Segundo a palavra de Deus, ela até dá outro nome, são aqueles que visitam, nunca habitam o templo e a moradia de Deus. Esse é o grande problema dos cristãos nos dias de hoje. Porque eles não sabem que aquilo que hoje eles desprezam, está escrito no Evangelho de João, que a palavra que você despreza é a palavra que vai te julgar no dia do juízo final, aquela que você recebeu e você jogou ela para detrás de ti. O perecer é ser destruído, o perecer é ser alcançado por uma destruição, por uma ruína. Quantas pessoas já estão assim? Vivendo desta forma, perecendo. Por quê? Porque desprezaram e ainda desprezam a palavra de Deus. Você pode ver, por exemplo, a Bíblia não foi colocada os livros nela em ordem cronológica. Apesar de Gênesis estar em primeiro, não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro que foi escrito, ou seja, o livro mais velho, é o livro de Jó. Então, desde a época dos primórdios, vamos entender assim, já era o problema de quem? Da humanidade. Por quê? Não se atentar para aquilo que Deus estava falando. Tanto é que Jó, no capítulo 33, no versos 14, disse assim, antes do que? Do problema chegar, da dificuldade aparecer, da destruição te alcançar. Deus fala uma, Deus fala duas, porém, ninguém atenta para isso. Por quantas vezes Deus tem falado, emitido sons e tentado nos alertar acerca de algo, mas o que muitos fazem, entra pelo um lado de ouvido e deixa sair pelo outro. Por quê? Porque não coloca em prática. Porque não vivem o Evangelho, irmãos. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Não é procurar o Evangelho para se encaixar em mim, porque isso eu não vou conseguir, irmãos. Eu que preciso se encaixar na palavra. Tem muitas pessoas que quando o chicote começa a estralar, elas começam a pular de galho em galho, parecendo aquele bichinho. Que segundo aí os estudiosos que não estudaram e que não sabem nada, nós seres humanos viemos dele. Quem é, pastor? O macaco. O macaco que fica, sabe? Aí o chicote pega aqui. Aí a pessoa fala, não, eu não gostei, eu vou lá para o CPA 4. Vai. Aí chegou lá, o chicote estralou, não vou para o CPA 3. Vai. Não, o chicote estralou, eu vou para o 1. Vai. Não, aqui também não está bom, porque o chicote falou, eu vou para 7. Vai, eu quero que você vai. Só para você ver que o que eu estou falando não provém de mim, é Deus querendo falar com você. E ainda onde você estiver, Deus está vendo e Ele vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo?
Quem você pensa que é para tentar pensar que vai esconder de Deus? Mas Deus está falando. E o porquê que Deus está falando? Coloca no 16, eu acho que é 16. Coloquei, deixa eu ver. Mais um. Por que que Deus fala? Para apartar o homem do seu desígnio. O desígnio do homem é maldoso, porque segundo Jesus, ele falou lá ali no Evangelho de Mateus, que os maus pensamentos, a prostituição, vem do coração. É disso que o homem está falando. Deus quer nos livrar do seu desígnio e esconder o homem da soberba, do orgulho, da presunção, da arrogância, da altivez de espírito. Por isso que ele fala, porque ele não quer que você se dê mal, irmãos. Mas as pessoas não, elas entendem que Deus é mau. Espera aí, irmãozinho, deixa eu te falar um negócio. Você não conhece nada de Deus, se você pensa assim. Todas as vezes que Deus der um não para você, por exemplo, na Bíblia, se você olhar Hebreus 10, 25, o texto começa no imperativo, que implica uma ordem de quem? Dada por Deus. Ele começa o texto dizendo, não! Ou seja, não faça o quê? Não deixe a congregação. Quem está falando? Deus, através de Paulo. Deus está falando porque ele não quer que a gente... Não, Deus não está falando, não é porque Ele quer lhe privar de algo, não é isso. Deus está falando porque Ele não quer que vocês façam o que é errado. E às vezes nós desobedecemos aquilo que ouvimos da parte de Deus. É justamente por isso. Por isso que o texto está falando muito claro, porque Deus quer apartar, Deus quer livrar do desígnio, da soberba, passa. E o que mais? Para desviar a sua alma da cova, a alma é vida, tá? Deus não quer que você morra fisicamente, não é isso não, porque a morte do justo é preciosa aos olhos de Deus. Não é a morte física, porque todos nós vamos passar por ela. O que Deus está falando da morte, da cova, é a separação de uma eternidade que podemos viver longe de Deus. É isso que Deus está falando. Ele quer livrar a nossa alma, a nossa vida da cova e a nossa vida de passar, por quê? Pela espada. O que é a espada? Problema, tribulação, aflição. Tem crente que fala assim, pastor do céu, nunca vi tanta guerra. Pois é. Sabe por que não acaba? Porque você não obedece a Deus. Sabe por que os problemas não acabaram ainda e há tanto tempo você está vivendo neles? Porque você é rebelde. Você não se inclina para poder obedecer aquilo que Deus está falando. Isso é uma realidade no meio, e que triste falar, da igreja de Jesus. Como muitas pessoas, elas fazem aquilo que elas querem, não que Deus está determinando. Você pode ver, por exemplo, que Salomão continua dando essas instruções, instruindo o povo, para quê? Porque ele queria prevenir. Não tem um ditado que diz que é melhor prevenir? Mas às vezes nós estamos preferindo pagar o preço. Provérbios 27, 12, olha o que é que ele disse. O avisado vê o mal e faz o quê? Mas o simples, ele passa e sofre a pena. Bom, entenda algo, irmãos. Quem é o avisado? O avisado é aquele que recebe o aviso. E quem recebe o aviso, entenda, quando cumpre o que foi avisado, é uma pessoa que tem juízo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Digamos que há 9 meses atrás, quando eu cheguei aqui, e por não conhecer a localidade, eu cheguei em algum irmão e falei assim, olha, eu queria que você me falasse se o bairro é perigoso, até que horas da noite eu posso ficar aqui, se não tem problema, e você ia chegar, ia falar para mim, não pastor, olha, deixa eu falar para o senhor, até 8 horas, tá bom, não pastor, aqui não tem problema, aqui é tranquilo, mas vamos dizer que você me alertou, e que você falou assim, pastor, até umas 8h30 no máximo, você me avisou, mas eu, sem juízo, 10 horas da noite estava por aí, andando à toa, ou com a igreja aberta, ou qualquer outra coisa. O que estava, irmãos, correndo o risco de acontecer? O que você tinha me avisado que aconteceria.
às vezes poderia ser assaltado, às vezes alguém poderia fazer mal comigo, e etc, etc, e etc. E por que isso aconteceu? Porque eu não dei ouvido para o aviso que você me deu. Eu negligenciei, eu desprezei e achei que talvez você estava querendo colocar medo em mim. Porque é assim que às vezes que as pessoas pensam, quando a elas é declarado acerca da palavra de Deus. Às vezes elas até pensam, não, pastor, ele hoje exagerou, ele falou que até demais hoje. Não, não é isso, irmãos. O que Deus está mostrando é justamente para prevenir a gente de que o pior aconteça conosco. E às vezes nós estamos burlando as leis de Deus, passando por cima e desprezando aquilo que Deus está tentando mostrar para nós. Porque Deus não vai pegar o evangelho e vai colocar em nós de goela abaixo, não. Ele vai mostrar. Tanto é que ele falou, eis que aqui está o caminho da vida, aqui está o caminho da morte, a bênção e a maldição. Você que escolhe. A decisão é minha, a decisão, ela é sua. Entenda isso, irmãos. Não despreze os sinais, os alertas que Deus tem dado para você pela palavra. E diga-se de passagem, a cada culto, Deus tem alertado a nossa igreja. A cada culto, Deus tem mostrado para nós qual é a vontade de Deus, a soberana vontade que deveria prevalecer em nossas vidas e que às vezes não está prevalecendo, mas às vezes o que prevalece é a nós. Por isso, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 13, diz assim: e o Senhor protestou. O que é um protesto? É algo contra alguém. Se você protesta, por exemplo, um cheque, uma promissória em cartório, você está dizendo que você tem algo contra o dono, o representante daquele cheque, daquela promissória. O problema é que quem está protestando não é qualquer pessoa, irmãos. O problema é que o protesto vem da parte do meu Deus. Você já parou para pensar? Você já foi dar uma olhada assim, lá no cartório espiritual, se Deus não está com protesto contra você? É por isso que a sua vida não está andando. É por isso que as áreas da tua vida estão todas bloqueadas. Sabe por quê? Não é demônio, não, porque hoje é muito fácil. O cristão é engraçado. Se as coisas dão errado, ele fala assim, é o capeta, pastor. Só foi eu começar a vir na igreja que o capeta se levantou. Não, não é o capeta. Talvez o capeta tenha um outro nome. Talvez o capeta se chama Alessandro Paulo Ribeiro. Aí você coloca o seu nome. Porque às vezes, irmãos, entendo o que eu vou lhe falar, a culpa não é de terceiros, a culpa é nossa. Só que nós não reconhecemos. E eu vou te mostrar isso pela palavra de Deus. Deus tinha algo contra o seu próprio povo, então ele protesta a Israel e a Judá. Quem? O povo de Deus, o povo dele, que não estava fazendo o que ele havia ordenado. Ei, deixa eu te dar um recado, e não é meu, é de Deus. Se você não está fazendo o que Deus lhe mandou fazer, cuidado, porque as coisas vão começar a se complicar para você. Só está amaldiçoando, pastor? Não, eu só estou te dando um alerta. E se Deus está falando através da minha boca, se você quiser pagar o preço, continua. Você sabe o que é que Deus quer de você, você sabe o que é que Deus mandou você fazer, você sabe o que é que Deus chamou você para fazer, por que você não está fazendo? Você é um rebelde, você vai pagar o preço. Tem muita gente assim. Tem muita gente vivendo desta forma. Bom, Deus está protestando, Deus tem algo contra o seu próprio povo, Israel e Judá. Pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. Os homens de Deus no Antigo Testamento eram conhecidos como videntes, tá? Dizendo, passa. Convertei-vos de vossos maus
e guardai os meus mandamentos e os meus... Volta um versículo que eu vou te mostrar algo importante. Deus estava protestando algo contra o seu próprio povo. E quem Deus usa para dar recado para o povo? Os profetas. Olha para mim. Aqui, ó. O que eu falo com você aqui da parte de Deus, talvez você ache que vem de mim. Engano seu. Deus está querendo te mostrar que você está falhando, ou talvez que você está certo. Ele vai falar. E vai falar por onde? Pela palavra, quando o profeta prega, quando o profeta dá o recado. É assim que Deus age, irmãos. E o que o diabo faz hoje? Coloca as pessoas contra os profetas. Eu não gosto também desse pregador. Eu não gosto desse pastor que veio. Ele está pensando que ele é quem? Ele não está pensando que ele é ninguém. Ele só está trazendo o que Deus mandou trazer. Como Deus usava os homens de Deus daquela época, Ele ainda continua usando, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, o dia que eu não tiver nada para passar para você, nesse altar eu não subo. Eu peço outro para fazer o culto. Porque eu não sou louco de subir aqui de qualquer jeito. Agora, não seja também um omisso, um negligente acerca do que você ouve, daquilo que sai aqui do altar. Além de alguns não dar crédito para aquilo que ouvem da parte de Deus e ainda às vezes acham no direito de criticar, de falar mal. Cuidado, irmãozinho, faz isso. Cuidado, você pode pagar um preço caro por isso. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes. E o que Deus disse? Passa. Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos. Passa. Conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos. Quem eram os servos de Deus? Deus ainda usa os seus para poder corrigir o seu povo. Se o chicote está estralando, irmãozinho ou irmãzinha, é porque você ainda precisa mudar. Por que você está chateado com o pregador? Por que você ficou chateado com alguém? Talvez possa ser que não seja eu, talvez possa ser que seja outros. Por que você ficou chateado? Deus só queria que você se convertesse, que você se arrependesse, que você mudasse, e porém não foi o que você fez. Como eu disse, hoje a moda hoje, no meio dos evangélicos, é mudar de igreja, achando que elas vão ter o problema resolvido, mas o problema é ela, não é a igreja, porque ela não converte. É lógico que isso não é algo geral. Tem exceções, mas em regra é assim que acontece. E se a gente não se atentar, nós vamos e podemos pagar um preço caro. No segundo livro dos Crônicas 36, coloca para mim, por favor, versículo 15. Vou procurar ser bem rápido aqui. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou o quê? O que Deus enviou? Por quem? Pelos mensageiros. Deus ainda tem os mensageiros. E aqueles mensageiros que têm coragem de chegar assim e falar assim, você! Menino, o cara já treme na base. O negócio é o seguinte, rapaz. Você ouviu o que o pastor pregou? Pois é. Cuidado, que lá serviu para você, né? E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros. Passa. Madrugando, ou seja, bem cedo, antes de tudo, e enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Irmãos, Deus é tão bom que antes de acontecer a destruição, Ele envia o mensageiro com um recado. Olhe para mim, Ezequias estava com a casa toda bagunçada. Deus enviou o mensageiro dele. Quem era o mensageiro de Deus para Ezequias? Isaías. Coloque em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. A mensagem foi dada. Quando você vem aqui, a mensagem também é lhe entregue.
E o que você faz com ela? E o que você tem feito? Porque muitas pessoas, irmãos, mesmo dizendo servir a Deus, estão desprezando a palavra. Deus falou, Deus orientou, o som foi emitido, o alarme tocou. E a pessoa? A pessoa pensou que não era com ela e continuou dormindo. É por isso que Paulo disse: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Paulo estava falando para quem? Para os judeus, para o próprio povo de Deus, que às vezes, de forma muito espiritual, na igreja, dormem. E parece, porque você pode olhar, o que dorme não consegue ouvir, não consegue ver e não sabe nada que está acontecendo ao seu redor. Ou seja, tem muita gente assim dentro da igreja. Deus já deu tantos sinais e ainda continua dando. O maior sinal de Deus é as promessas que estão na sua palavra, de algo ou de coisas que aconteceria. E tudo conforme Deus falou, está acontecendo. E a igreja? A igreja está dormindo, irmão. A igreja está dormindo. Os terremotos, as guerras, as pestes, a fome, a destruição. Irmão, tudo isso está na Bíblia. E a igreja? A igreja está vivendo como se o amanhã não existisse, como se o inferno fosse algo dos crentes, fosse uma religiosidade, como se a vida eterna também não fosse real. Por quê? Porque se eles acreditassem, eles mudariam as suas condutas. E nem tanto não é o que nós estamos acostumados a ver. Porque a cada dia o pecado só aumenta. A iniquidade só aumenta. E nós? Não sei. Você já olhou para você? Você já se perguntou? O que é que você precisa melhorar? E o que é que Deus talvez possa estar protestando em você? Protestar é algo contra o que é que Deus tem contra a gente? Você já perguntou para ele? Pergunta. Porque se você perguntar, ele vai falar. Agora, sabe por que às vezes nós não perguntamos? Porque nós já sabemos onde está a falha e nós não queremos ouvir. Porque, em regra, as pessoas não gostam de ser confrontadas. É por isso que aqui no livro de Crônicas, Deus está mostrando para o seu povo. Se você olhar, por exemplo, no versículo 16, olha o que disse: porém, zombaram de quem? Você não está zombando de mim não, né? Zombando, tem pessoa que zomba, Fábio, você acredita? Não, o pastor, ele... Mas sei lá o que as pessoas pensam também para mim não importa, irmão. Eu só quero te dar um recado. O que você faz, o que você deixou de fazer, irmão, sinceramente, se tem alguém que é muito bem resolvido com isso, sou eu. Eu aprendi a amadurecer de uma forma muito forçada, forjada. Tive que amadurecer muito rápido com essas questões. Antes eu me importava, e ficava, irmãos, me importava assim, de ficar me remoendo, sabe? Por quê, Deus? Oh, Deus, é o fulano. A gente fez tanta coisa. Ah, meu irmão, eu me preocupo, mas também não vou ficar me martirizando, porque você não quer nada, não. Só saiba de uma coisa. Paulo disse na carta aos Gálatas: de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará, ele vai colher. Cuidado. Não ficaram sem a recompensa os que zombaram dos mensageiros, porque não eram propriamente dos mensageiros que eles estavam zombando, eles estavam zombando daquele que enviou o mensageiro. Não foi isso que Jesus disse? Fica tranquilo, eles não estão desprezando a você, eles estão desprezando a mim, porque foi eu que te enviei. Nossa! Às vezes pode ser que seja esse o problema, pode ser essa a falha de muita gente que estão cometendo. Eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas, e escarneceram
dos seus profetas, passa, até que o furor do Senhor subiu tanto contra esse povo, que mais nenhum remédio houve, ou seja, não teve mais solução, não teve como tratar, não teve como curar. Por quê? Porque a recompensa deles foram a morte, a destruição. Deus não vai deixar barato o que você, talvez, ou até mesmo o que eu esteja fazendo, que seja contrário à vontade dEle. Se estamos agindo assim, nós iremos pagar um grande preço. Triste, mas é uma grande realidade. A Igreja de Jesus está passando por essa situação nos dias de hoje. Estão desprezando a palavra, os sons, os alarmes, os alertas que Deus tem mostrado para os seus. E o povo está deixando como se nada estivesse acontecendo. É por isso que Ezequiel profetizou no capítulo 33, versículo 1, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Atalaia é aquele que fica numa torre muito alta para vigiar, para ficar atento e alertar para o povo que está por lá de dentro do arraial quando os inimigos vierem. O atalaia vai ver, os inimigos estão vendo lá longe, está vindo lá longe. Ele vai gritar, vai, se preparem, peguem as armas, os escudos e as lanças, porque eles estão vindo. O papel do atalaia é emitir sons, é gritar, é falar, é alertar. Para quê? Para que o pior não aconteça. E diga-se de passagem, querendo, gostando ou não, eu estou aqui para cumprir o meu papel. Qual? Alertar a igreja a qual Deus me constituiu como pastor deste povo, que é vocês. Todos vão me ouvir? Não! Eu seria louco de acreditar que isso aconteceria. Nem todos ouviram a Jesus. Isaías falou, quem creu na nossa pregação? Depois no livro de Romanos está escrito que nem todos ouviram o evangelho, nem todos obedeceram o evangelho, mas a todos foram pregados. Nem todos vão me ouvir. Essa é uma grande realidade. Mas eu, como atalaia, não posso deixar de alertar. Por isso que eu te mando mensagem. Por isso que eu te mando áudio. Por isso que para alguns eu ligo e fico, às vezes, tentando incentivar, motivar, para que vocês continuem firmes na fé. Por quê? Porque isso é o meu papel, este é o meu dever, como atalaia de Deus. Passa. Agora, olha aqui algo importante. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, o que o atalaia vai fazer? Ele vai pegar a trombeta e vai fazer o quê? E vai tocar. Já ouviu uma trombeta tocando? Se você não ouviu, um dia você vai ouvir. Todos vamos ouvir um dia. Eita glória! Aí vai ser desespero para muitos. E alegria para alguns. Mas que todos vão ouvir, isto é uma realidade. Ele vai pegar a trombeta, ele vai tocar para avisar o povo. O atalaia faz isso. O atalaia avisa. Paz, vou te falar um negócio. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, ele ouviu, mas ele está fingindo que não está acontecendo? Ele está fingindo que não está acontecendo? Nada. E vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua. Passa.
Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará o quê? Irmãos, que forte isso aqui, pessoal. O atalaia tem como função avisar o povo, como eu estou fazendo com você agora, ou a cada culto que você participe, eu sempre aviso. Por quê? Porque a mensagem de Deus é pregada. Para quê? Para você despertar. Para você acordar, para você sair do pecado, da promiscuidade, para sair do pecado do adultério, da fornicação, da prostituição, da pornografia, para você largar o lamaçal de erro e de pecado que o diabo te colocou lá dentro. Deus está usando-me como mensageiro e como atalaia para lhe dizer, se Jesus voltar hoje, talvez você iria para o inferno, e não é isso que ele quer, porque Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio ou do perverso, mas o prazer de Deus é de que ele se arrependa e se converta de seus maus caminhos. Deus não quer que você morra assim, porque o que Deus tem não é separação eterna do homem, da humanidade de Deus, mas é uma vida eterna com ele, e é isso que ele está nos propondo. Agora, para isso, ele tem que nos avisar, ele tem que mostrar para a gente o que é que estamos correndo o risco de perder, que é a vida eterna. Nós não estamos aqui por brincadeira. O atalaia avisou, o atalaia falou, alguns se deram por avisado, outros não. O que não se deu por avisado, o sangue dessa pessoa vai estar sobre a tua cabeça. E olha o que diz no versículo seguinte: mas quando o atalaia vir que vem a espada, e o atalaia não avisar, não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, passa. Se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porque não teve aviso, mas o seu sangue eu vou cobrar da mão de quem? Da mão de quem não avisou, que era o atalaia, que era o único papel de fazer o aviso para o povo. Deixa eu te falar uma coisa, para tristeza ou para alegria, o chicote vai continuar estralando, o atalaia vai continuar avisando, porque eu não quero ter sangue de ninguém nas minhas mãos. Se você quiser continuar no erro, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso, mas todas as vezes que você vier aqui, a palavra que eu pregar vai confrontar você, vai confrontar o teu pecado, vai confrontar a tua vida, e você sai dele ou fica nele se você quiser, a escolha é tua, você que decide. Nas minhas mãos, só o meu sangue, e sangue de mais ninguém, nem da minha esposa, nem dos meus filhos, de ninguém, só o meu. Entenda isso. Se eu tiver que chamar você num particular e te orientar, falar com você acerca do que você está fazendo, se é da vontade de Deus, eu vou chamar e vou falar. Você pode ficar bravo comigo, você pode fazer biquinho, inclusive coloca a imagem lá, faz dia que eu não coloco aquela imagem. Eita, vamos lá. Faz dia que eu não coloco aquela imagem, ó. Você pode ser como essa imagem aqui, a bico feio do cão, menino. Porque tem gente que quando eu prego faz esse bico. Diga para a pessoa que está do seu lado, parece com o seu bico ou não? Volta lá, por favor. 33:6. Se o atalaia não avisar, meu irmão, o negócio vai ser cobrado dele, o sangue vai ser cobrado das mãos, porque ele não avisou. Então, eu não quero ter o seu sangue nas minhas mãos. Ah, mas de jeito nenhum. Passa. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lá anunciarás da minha, olhe para mim, os meus olhos azuis. Não é não, Raíssa? Está contra o pastor? Está contra o atalaia? Deixa eu te falar uma coisa. O que eu prego não é de mim. O que eu estou lhe falando é da parte de Deus. Como que nós, crente, vamos falar assim, crente, que estamos na igreja, às vezes
alguns mais tempos, outros não. Quem? Os crentes. Acha que o Espírito Santo não tem a capacidade de revelar para o pregador o que você está vivendo? Você acha que eu preciso jogar ponto para você? Ô meu irmão, eu tenho muito mais o que fazer. Estou dando conta nem de cuidar da minha vida, quanto mais da tua. Converte. Se arrepende. Antes que Jesus volte, você vai para o inferno. Porque se o Espírito Santo não é capaz de falar com você, então eu não preciso estar aqui, porque ele também não está. Mas você diz ser crente, mas você ignora os sinais do Espírito. Tem pessoas que já chegaram para mim e falaram assim: pastor, a minha esposa falou da minha vida para o senhor. Foi a minha mãe, não foi, pastor? Não foi, irmão. Não foi sua mãe, não foi sua esposa, não foi seu marido, não foi. Eu estou pregando, e se a palavra falou com você, foi porque eu orei, pedi a Deus uma palavra, uma direção, e Deus está falando, agradece a Ele. É Ele. Não sou eu. Mas nós que somos crentes, ignoramos os sinais, e achamos que é o homem que está falando por si só. Os crentes me divertem, irmão. Versículo 9. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Iniquidade é pecado. Mas tu livrastes a tua. Ou seja, você não tem problema com a escolha que a pessoa teve e nem muito menos com a consequência que ela colheu. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, é o que eu vou lhe falar. Todos nós devemos e somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Eu não sou responsável por você e nem você por mim. Você tem que ter ciência disso. Você falou, você orientou para que ele se convertesse, para que ele mudasse, e ele não fez. Ah, meu irmão, paciência, as suas mãos estão limpas e lavadas. O problema não é teu, o problema é da própria pessoa que não ouviu a palavra que você falou e ainda ignorou os alertas que Deus estava dando. Por isso, Noé, quando entende o que Deus fala com ele, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele automaticamente, de imediato, recebe a palavra, as declarações e cumpre o que Deus falou. Olha só, pela fé Noé divinamente, ou seja, da parte de Deus, Noé foi o quê? Noé foi avisado. Avisado do quê? Da destruição que viria, do dilúvio que aconteceria, para matar todos aqueles. Eu fico pensando, irmãos, se Noé também tivesse ignorado o alerta de Deus, não sobraria ninguém. Ele também pagaria um preço muito alto. E o preço era com a própria vida. E não só dele, a vida também de sua família, porque Deus falara com ele, e ele era o responsável para transmitir o recado para a família dele, como o atalaia da casa. Todos teriam sido mortos naquele dilúvio, mas ele entendeu o aviso das coisas que ainda ele não via, mas ele temeu, ele respeitou, ele ficou alarmado, e para a salvação da sua família, o que é que ele fez? Ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Passa. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, mas o aviso também lhe foi dado, ele apenas creu. Passa.
Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó. Herdeiros com ele do quê? Herdeiros com ele do quê? Há promessas da parte de Deus para mim e para você. E estas promessas só serão dadas a nós quando nós não ignoramos os alertas que Deus tem dado a nós pela pregação da palavra de Deus. Não despreze, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, você veio no culto para cultuar, quando você dorme você está desprezando. Você veio no culto para poder cultuar a Deus, mas você fica mexendo no celular, você está desprezando, você está falando com quem agora? Você deveria estar conectado com o Pai, com Deus, você está desprezando. Muitas pessoas estão vivendo desse jeito, até vem, mas não faz o que Deus manda. As promessas Deus vai dar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas às vezes possa ser que você não alcance elas. Ele vai dar para quem está em concordância com Ele, em comunhão com Ele, quem converteu, quem se arrependeu, quem está vivendo, quem está praticando, quem deu a Ele ouvidos. Muitos da época de Noé também poderiam ser salvos, mas eles preferiram zombar, escarnecer e debochar daquilo que Noé estava pregando como atalaia, porque eles não acreditavam que o dilúvio viria, até porque outrora nunca houve chuva na terra. Então aquilo para eles era algo impossível. E talvez eles pensavam, Noé está ficando louco esse crente. Ouviu algo da parte de Deus e agora está querendo passar para nós, agora está querendo mostrar para nós, querendo até fazer a gente ficar louco como ele, é nada. Vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Até demorou para acontecer. 120 anos. Mas o que Deus falou? O que Deus falou? O que Deus falou? Aconteceu. O que Deus falou se cumpriu. Então, o que está acontecendo, irmãos? É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem, por exemplo, o que Deus está falando com elas, e aí elas pensam que isso é loucura. Irmãos, quem é loucura? Loucura é aquele que não crê, porque Jesus falou, para quem não crê na crucificação, na palavra da cruz, é loucura, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus em ação. Você quer ir para onde? Problema teu. Agora, como atalaia, eu só posso te advertir, eu só posso te orientar, eu só posso te mostrar que muitas vezes o caminho que você está tomando é um caminho errado. E o que você precisa fazer? Você precisa se arrepender. Você precisa se converter, você precisa pedir, Deus, me ajuda, Pai, eu não posso viver desse jeito, esse caminho que eu estou tomando, Senhor, é errado, só que às vezes você não tem força. Tem pessoas que estão perdidas no vício, tem pessoas que estão perdidas na prostituição, na pornografia, mas não tem força para sair de lá. E o que a gente tem que fazer? Como atalaia, tem que chegar lá, dar a palavra, mas também tem que estender as mãos. Lembra o que Jesus fez com aquele paralítico? Jesus deu a palavra e depois pegou ele pela mão direita e falou, levanta. É o que eu tenho tentado fazer, pelo menos eu tento, mas nem todo mundo quer dar as mãos para mim. Mas eu tenho tentado. E não vou desistir. Por quê? Porque eu não quero ser culpado da destruição de ninguém. O recado vai ser falado, vai ser dado, os sons vão ser emitidos, os alertas vão ser propagados. Agora, se a gente vai cumprir, se a gente vai viver, se a gente vai fazer, aí já é outra coisa. Está vendo como vocês são inteligentes? Demais. Algo interessante que, por exemplo, eu falei com as pessoas no dia de hoje. O que acontece? A Bíblia declara que muitas vezes
As pessoas, quando são alertadas acerca de uma possível destruição, ao invés delas se converterem e se arrependerem, sabe o que elas fazem? Elas endurecem a cerviz. Deus chamou os profetas e falou assim: vai lá e fala com o povo. O povo ficou com a cerviz endurecida, irmãos. O povo não quis ouvir a voz de Deus. Eles endureceram a cerviz. Sabe o que é cerviz? Sabe ou não? O pescoço ficou duro aqui, ó. Tem gente que é assim, ela não se inclina para lado algum. Já viu aquelas pessoas teimosas? Você fala, que você orienta, que fala, não, não é do meu jeito. É só o jeito dela que dá certo. Não olha de lado, não se condena. Conhece alguém assim? Conhece ou não? Não, só é do meu jeito. Ou seja, elas permanecem assim e o pescoço não vira para lado nenhum. Você não vai ficar chateado comigo? Se é que você já não está, né? Deixa eu beber uma. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você vai voltar quarta-feira no culto da família? Diz que sim, vai, fala que. Então deixa eu te falar algo. Sabe quem é que anda com a cerviz endurecida? Sabe, Herbert? Sabe não? Quem anda? Hã? Quase. Primo dele. Hã? Pode falar. Sabe quem anda? O Duda sabe. Você não quer falar, Duda? Quem anda com a cerviz assim endurecida, assim, ó, é um animalzinho que recebe o nome de burro ou jumento. Ele não vira para lado nenhum. O rapaz, pensa num bicho terrível. Não que eu esteja chamando ninguém de animal, não, gente. Calma. Não precisa me tacar pedra, não. É porque às vezes nós já até ultrapassamos o feito dele. Sabe por quê? Porque o burro, quando você alarma, quando você dá um som, quando você espanta ele, o homem, rapaz, o animal sai na toda, correndo. Ele corre para longe do perigo. E a gente está indo para onde? E olha que ele nem é racional. Deixa para lá, né? Vamos terminar aqui, porque o negócio não está ficando. E olha que ele nem é racional, como a gente que consegue pensar, como a gente que consegue raciocinar. E às vezes nós não temos esse cuidado, porque ao invés de correr para longe do perigo, nós estamos querendo pagar um preço, estamos querendo ir adiante. Sabe, irmãos, eu falo desta forma para você entender de uma forma muito clara, para que você não erre. Diante de Deus, o meu desejo é que todos venham, sim, se arrepender, se converter de seus maus caminhos, para que a gente possa alcançar a vida eterna que Deus tem para cada um de nós. E para isso, nós precisamos estar atentos como um atalaia fica na torre de vigia, olhando para todo quanto é lado. Deixa eu ver, onde está o perigo? Vou fugir dele. Está vindo para cá, está vindo à direita, eu vou para o outro lado. Eu não vou de frente com ele de jeito nenhum. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. Faça isso. Deus será com você, Deus te abençoará, Deus te dará e te coroar com infinitas bênçãos. Porque foi o que ele fez com Noé, foi o que ele fez com Abraão, é o que ele vai fazer com a igreja de Jesus, se a gente se inclinar também para os sinais que ele tem nos mostrado. A vinda de Jesus, acredito que não está muito distante, mas às vezes para alguns é uma mera religiosidade. Bom, naquele dia a gente vai ver. Porque o que Ezequiel está falando é uma profecia que vai acontecer quando Jesus vier nas nuvens, a trombeta será tocada. E olha só, irmãos, o sinal que hoje nós ouvimos
é justamente para alertar, para a gente não se dar mal. Mas o sinal que todos ouvirão naquele dia da trombeta é dizendo: não tem mais chance para ninguém. Acabou. E aí, não haverá mais o que fazer. Enquanto nós estamos tendo oportunidade, aproveite, como Paulo disse, nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Faça isso. Aproveite para viver o que Deus tem para você e não o que você quer. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus.